Boa noite, tem alguém aí comigo? Olá. Se já tiver alguém aí, me manda um oi, para eu saber que tá tudo bem com a imagem, com o som. Vou aguardar um pouquinho. Já temos um joinha. Boa noite. Vou esperar vocês me darem um feedback e aí a gente começa o estudo de hoje, tá bom? Tá tudo ok com o som? Tá tudo ok com a imagem? Boa noite, Heleno, seja muito bem-vindo. Acho que já dá pra gente começar. Já temos algumas pessoas online. Olá, Yara. Oi, Ione. Boa noite. Boa noite, Priscila. Vamos lá, vamos começar. Já temos bastante gente online. Então, boa noite a todos vocês, indistintamente. É com imensa alegria que aqui me reúno a vocês para prosseguirmos com o estudo de O Livro dos Espíritos. Nós estamos no terceiro estudo. Eu tive alguns problemas na semana retrasada, depois na semana passada foram alguns problemas técnicos, a gente não conseguiu conectar na live, então nós estamos com um delayzinho, né? Mas aqui estamos juntos para nós prosseguirmos com esse estudo, com o estudo do Livro dos Espíritos, seguindo, né, o conselho dado pela própria espiritualidade, de que somente um estudo sério, que um estudo disciplinado que nos permite adentrar e compreender de uma forma mais aprofundada as realidades imensuráveis que a doutrina espírita nos oferece. Muito obrigada, Priscila, muito obrigada, boa noite. Flávia, aqui nós estudamos o Livro dos Espíritos, tá? Nós estamos no terceiro estudo já, então por isso nós estamos no capítulo 2, que fala do princípio das coisas e que corresponde então às questões 17 a 36, como consta aí no título da nossa live de hoje, tá bom? Então o nosso estudo é sistemático, é um estudo sobre o Livro dos Espíritos, tá bom? Portanto, nesse momento, unidos em um só propósito, peçamos à espiritualidade que nos ilumine nesse momento de conexão e que nos intua e auxilie no entendimento das lições que serão trazidas no dia de hoje. Que nós possamos absorvê-las de forma satisfatória, que nós possamos compreendê-las e principalmente que a gente consiga praticá-las no dia a dia. Essas lições, elas servem para que nós vivamos melhor e muito mais leves aí pelos caminhos e pelas tantas lições que a vida tem para nos oferecer. E que assim seja para sempre, hoje, para sempre, e que nós busquemos sempre na espiritualidade e nos seus sábios conselhos tudo aquilo que nós precisamos para passar de forma mais tranquila por todas as provas e por todas as expiações que são específicas e inerentes aqui ao nosso orbe terrestre, tá bom? Só alguns recadinhos. Essa é a revista Letra Espírita nova, tá? Cura espiritual é o tema principal dela. Então aqui vocês também encontram muita informação, vocês encontram muito aprendizado, tá? Acessem o site para vocês verem o valor, para vocês escolherem os planos. Tem planos para todo mundo. Vocês estarão auxiliando indiretamente muitas ações sociais que são
auxiliadas pelo Letra Espírita, tá bom? Então conheçam os planos. Esse livro aqui foi o primeiro livro lançado pela editora Letra Espírita, é da Evelyn Freire de Camargo. Doutrina Espírita Sem Segredos é o primeiro de uma série de 3 livros. Esse foi o primeiro e ele já está indo para a segunda tiragem. Esse livro aqui, ele é no mesmo esquema do Livro dos Espíritos, tá? De perguntas e respostas. E tá indo para a segunda tiragem, então corram, se vocês ainda não adquiriram, para vocês conseguirem o exemplar de vocês por essa segunda edição que tá saindo agora fresquinha, tá? Esse aqui já é o segundo livro da série da Evelyn, tá? A Imortalidade da Alma. Também segue o mesmo esquema de perguntas e respostas. Aqui vocês encontram muitas lições sabiamente e muito simplificadamente, no sentido de facilidade de linguagem. Então é um livro de muita valia. E esse é o último livro lançado pela editora Letra Espírita, Despindo a Morte, da Gabriele Biondi, pelo Espírito Lúcio. É um romance, também vocês podem adquirir pela lojinha, tá bom? Acessem lá, conheçam os valores, os planos. Tem plano para todos os bolsos, para que vocês recebam em casa sem frete, tá? Sem frete, os livros da editora Letra Espírita e os demais livros que são distribuídos pelo Letra também, de outras editoras que não só a dele, e também a revista que é alimentada pelos colunistas voluntários do Letra, dentre eles eu, tá bom? Então aqui são os artigos dos colunistas voluntários que trabalham junto ao Letra. Aqui tem muito conteúdo de muito aprendizado para todo mundo, tá bom? Então conheçam a lojinha, assinem, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá bom? Hoje então nós vamos iniciar o segundo capítulo do Livro dos Espíritos, né? Para quem está chegando hoje, que ainda não acompanhou nenhum dos nossos estudos, eu uso esse exemplar do Livro dos Espíritos. Ele é da editora M, acho que aí deu para vocês verem, é da editora M. Eu falo por quê? Principalmente porque a editora M é uma parceira do Letra Espírita, e também porque às vezes vocês estão com livros dos espíritos de outras editoras, o que acaba, como a gente está fazendo perguntas e respostas, uma leitura e uma explicação, talvez vocês encontrem diferença na linguagem. E isso acontece porque cada editora tem o seu tradutor, né? Lembrando que o Livro dos Espíritos original é escrito em francês. Então todas as editoras têm os seus tradutores e isso faz com que tenha uma diferencinha em algumas palavras, em algumas frases. Não que isso mude o que está escrito, mas às vezes eu leio de um jeito, você olha o seu e está diferente, e quem ainda está começando o estudo pode achar estranho. Então é por isso que cada editora varia o seu tradutor, e por isso às vezes tem essa diferencinha em algumas palavras, em algumas frases, tá bom? Então a gente vai começar hoje pelo subcapítulo do capítulo 2, o subtítulo, né, que se chama Conhecimento do Princípio das Coisas. Então nós estamos lá na questão 17. Só mais um adendo, para quem está chegando hoje e quer estudar junto com a gente, eu fico imensamente grata e imensamente feliz. Os 2 estudos iniciais, o estudo da introdução e do capítulo 1, são 2 vídeos diferentes, foram 2 lives diferentes. Ele está disponível aqui no Facebook do Letra, na aba de vídeos. Então lá você encontra, você vai ver minha carinha, e aí você vê lá, assiste os 2 primeiros estudos, e aí hoje já é o terceiro, e aí você começa a acompanhar com regularidade toda semana, se Deus quiser, sem mais nenhum imprevisto, tá bom? Então vamos lá para a questão 17, que pergunta-se o seguinte: o homem pode conhecer o princípio das coisas? E aí a espiritualidade responde: não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Então aí vamos lá. Quando nós estamos inseridos no contexto material, como nós estamos no momento, nós somos privados sim de saber muitas verdades, porque nós não possuímos ainda o desenvolvimento e a evolução necessários para compreendermos e para sabermos lidar com certas verdades, tá? Por isso, Deus, que é justo e soberanamente bom, a gente viu isso lá
na introdução do Livro dos Espíritos, ele nos permite acesso apenas àquilo que verdadeiramente nos acrescentaria algo sem nos prejudicar. Haja vista que talvez nós não sabemos, conhecer certas coisas seja um pouco demais para nós. Então, por isso, a espiritualidade diz, nessa questão 17, que não há permissão para que na Terra nós saibamos de absolutamente todas as coisas, tá bom? Partindo para a questão 18, o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? E a espiritualidade responde: o véu lhe é levantado à medida que ele se depura. No entanto, para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. E o que a espiritualidade quis dizer com isso? Nesta questão, então, ela nos ensina que as nossas faculdades mentais, embora muito evoluídas aos nossos próprios olhos, e a gente acha que somos muito evoluídos intelectualmente, diante das grandes coisas já feitas pela humanidade, e aqui obviamente a gente inclui tanto coisas para o bem quanto para o mal. A inteligência existe para ser usada, alguns a utilizam para o bem, nós sabemos que outros utilizam para o mal. Então sim, é inegável que a nossa inteligência é capaz de criar, e já criou, grandes coisas, mas ela ainda assim é muito limitada, tendo como parâmetro as faculdades dos seres mais evoluídos do que nós, tanto em outros orbes habitados, como no plano espiritual. Então, nós temos seres, encarnados em outros orbes, em outros locais mais evoluídos, que têm, sim, uma inteligência mais evoluída. E nós mesmos, quando lá no plano espiritual, com a consciência expandida, nós sim temos conhecimento de muito mais coisas do que nós temos aqui, enquanto encarnados e com o véu do esquecimento diante dos olhos. Então, por esse motivo, esse véu que desvendará muitas das questões que ainda fazemos, ele irá cair à medida em que nós nos depurarmos moralmente e à medida em que nós evoluirmos, podendo assim, então, nós termos acesso a revelações que hoje, nos dias atuais, no nosso atual contexto, ainda não seriam compreendidas, Como disse a Fernanda, seria uma tragédia se nós soubéssemos de tudo, e realmente, nós não temos estrutura para conhecer absolutamente tudo aquilo que nós gostaríamos, e nós sabemos que são muitas as questões que permeiam a nossa vida e os nossos dias ao longo das nossas encarnações. Então, ainda não é o momento. Esse véu vai caindo conforme a gente se depurar moralmente, que a gente for evoluindo, for crescendo, e aí isso vai fazer com que o nosso acesso a determinadas verdades, ele cresça, ele se expanda, tá bom? Então, agora na questão 19, a pergunta: o homem não pode, por meio de investigações científicas, desvendar alguns dos segredos da natureza? E aí vem a espiritualidade. A ciência foi dada ao homem para que ele avançasse em todas as coisas, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. E aí vem Kardec e nota essa questão número 19, e ele diz o seguinte: quanto mais é permitido ao homem mergulhar nestes mistérios, maior deve ser sua admiração pela força e sabedoria do Criador. No entanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência frequentemente o torna joguete da ilusão. Ele acumula sistema sobre sistema e a cada dia exibe quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como se fossem erros. São tantas outras decepções para o seu orgulho. Uma importante informação que a espiritualidade traz nessa questão, e que Kardec elucida aí na sua nota, é que a grande maioria de nós já compreende também, Compreende que a ciência, ela está aí para nos auxiliar.
e por isso ela deve ser sempre, sempre, sempre levada em consideração. Entretanto, apesar do livre-arbítrio que é inerente a cada um de nós, continua valendo a máxima de que nenhuma folha cai de uma árvore sem que haja permissão de Deus. Então, por isso, apesar de evoluir a olhos vistos, a ciência também atende a alguns limites. Limites estes que ainda não são permitidos serem acessados por nós enquanto encarnados. E por isso há tanta coisa que a ciência não explica, ou que ela explica de modo insatisfatório, né? E aí a Kardec em nota, ele fala, né, a respeito das verdades que nós conhecemos e que depois nós refutamos, e das mentiras que nós achamos que eram mentira e que depois são verdades. Isso acontece muito porque nós somos falhos, né? Assim como a ciência. A gente está vendo que a nós não é permitido conhecer todas as verdades. Então, por esse motivo, nós acabamos errando em alguns momentos, né? Algo que uma experimentação nos diz que dali a pouco a gente encontra e descobre uma nova forma de ser, de pensar, que mostra que não era bem assim. Pode ser, mas também pode ser de outra forma. A ciência é assim. Então, aí está o limite, aí estão os limites que a ciência também tem que atender, porque são limites impostos pelo Criador, assim como os limites de todas as verdades que nós teríamos vontade de conhecer e que a gente ainda não pode. E aí, partindo para a questão número 20, pergunta se fora das investigações da ciência, o homem pode receber comunicações de uma ordem mais elevada sobre o que escapa ao testemunho dos sentidos? E aí a espiritualidade responde: sim, se Deus julgar útil, revelar-lhe aquilo que a ciência não pode aprender. E aí Kardec vem em nota: é por meio dessas comunicações que o homem, dentro de certos limites, tem acesso ao conhecimento sobre o seu passado e seu destino futuro. Aqui fala-se da possibilidade de conhecer novas verdades por intermédio de comunicações de espíritos superiores. O que sim é possível, claro, desde que tenha uma utilidade real e que assim seja permitido por Deus, né? Nós vimos aí então nas questões anteriores, nem tudo pode chegar até a gente. Os espíritos superiores podem vir e nos contar alguma coisa? Pode, desde que haja uma utilidade real para isso e que Deus permita e que nós tenhamos merecimento. A gente nunca pode se esquecer disso. E aí o segundo subtítulo desse capítulo 2 do Livro dos Espíritos é Espírito e Matéria. E aí a questão 21 pergunta o seguinte: será que assim como Deus, a matéria existe desde toda a eternidade, ou ela foi em algum momento criada por Ele? E aí a espiritualidade responde: só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que vossa razão vos deve mostrar: é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que imagineis o início da ação de Deus, podeis compreendê-lo um segundo na ociosidade? Então, mais uma vez, é uma resposta que demonstra que nem tudo é compreendido por nós. Muita coisa nesse início do Livro dos Espíritos às vezes pode parecer um pouco evasivo, né? As respostas da espiritualidade podem ser interpretadas como respostas evasivas, mas não é isso que nós vemos, tá? Não é essa a realidade. Por quê? Assim como nós não temos permissão e nem como saber tudo que a gente tem vontade de saber, e a gente percebe isso até na nossa profissão. Por exemplo, eu sou formada em Direito, eu gosto de uma área específica, trabalho com uma área específica, eu não sei tudo do direito, né? Eu fiz uma faculdade onde foram trabalhadas todas as matérias, mas a gente acaba se especializando em algumas coisas. Então, mesmo dentro da minha profissão, eu não tenho toda a expertise, eu não sei tudo. Se, por exemplo, eu trabalho com direito tributário, eu preciso de ajuda caso eu precise fazer um caso de família. Só um exemplo, tá? Então, mesmo no nosso dia a dia, a gente não sabe de tudo. Então, assim também é com as verdades espirituais. Nós não temos acesso a tudo.
E além de tudo isso, a gente tem que pensar que nós temos uma outra limitação, que é a limitação semântica, é a limitação de linguagem. Muita coisa que para a espiritualidade é normal, para nós é desconhecido. E aí como que eu vou, Como que o espírito vai explicar para mim uma coisa que eu nunca vi? Vamos supor que isso aqui só eu tenho. Aí eu falo pra vocês assim, e faz de conta que não existe. Gente, comprei uma caneta. Vocês vão ficar olhando pra mim. O que é caneta? Caneta é um negocinho comprido assim que escreve. Se vocês nunca viram, vocês não vão entender. E assim a espiritualidade sofre, para nos dar algumas respostas aos questionamentos que sim, nós temos, mas que a gente não tem condições de entender. Tanto por uma questão de limitação moral, de uma questão evolutiva, quanto por uma questão de semântica, não tem como a gente explicar algo que a gente não sabe. E não que a gente exatamente não saiba. Vamos lembrar que quando a gente está lá no plano espiritual, enquanto espíritos errantes, a nossa consciência está expandida. Muita coisa a gente já viu, mas a gente vem para cá, tudo se apaga e a gente esquece. Então agora a gente não vai lembrar, entendeu? Então, esse é um problema que a gente encontra muito nesse comecinho, principalmente do Livro dos Espíritos. Essa questão de dificuldade de colocar dentro do nosso vocabulário, dentro da nossa linguagem humana, o que a gente quer saber, que só pertence a lá, ao plano espiritual, e que a gente não consegue, como é que eu posso dizer? A gente não consegue compreender, certo? Então, é isso que acontece em muitas dessas questões nesse início. Aconteceu muito no estudo passado e vai acontecer nesse de novo, muita coisa parece evasiva, mas na verdade não. Existe realmente uma verdadeira dificuldade em explicar certas coisas para nós. Questão 22. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode causar impressão aos nossos sentidos e que é impenetrável. Essas definições estão exatas? E aí a espiritualidade responde: são exatas do vosso ponto de vista, porque só falais a partir do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil a ponto de não causar nenhuma impressão aos sentidos. No entanto, é sempre matéria, embora não o sejas para vós. Então, novamente, ele está tentando explicar. A gente pede um conceito. Esse conceito está certo? Tá, do ponto de vista, do seu ponto de vista. Mas acontece assim, assim, assim. Só que a gente não consegue enxergar. A gente não consegue compreender. Então, do nosso ponto de vista, matéria sim, é tudo aquilo que é palpável. Isso é matéria, eu sou matéria, o meu brinco é matéria, tudo é matéria. Por quê? É palpável. Eles me causam sensação aos meus sentidos. Tato, olfato, paladar, audição, visão, tudo o que nos atinge um sentido é matéria. Entretanto, esse é o nosso limite de entendimento. E a espiritualidade explica que há matérias diferentes das que nós conhecemos e que até existem matérias que não causam nenhuma impressão aos sentidos, mas esta ainda não é compreendida por nós. Então, por isso, para nós, esse conceito da questão 22 está certo, mas ele é incompleto, tá bom? E aí a espiritualidade vai... Então, define a matéria, Na questão 22A, aqui é 22A no meu livro, Que definição podeis dar à matéria? E aí a espiritualidade responde: a matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento que ele usa e sobre o qual ao mesmo tempo exerce a sua ação. Então, para a espiritualidade, o conceito completo de matéria é esse. A matéria é o laço que prende o espírito, é um instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. E aí na questão 23, o que é espírito? O princípio inteligente do universo, Nós vimos lá no estudo passado que nós temos princípios inteligentes, que tudo que é uma causa, tudo que é um efeito possui uma causa primária,
que antes de sermos matéria somos espírito, e antes de sermos espírito somos princípio inteligente. Então é isso, o princípio inteligente do universo. E é essa resposta que a espiritualidade nos dá e que eu não consigo explicar para vocês. Por quê? Essa é a resposta que a espiritualidade deu. Eu não sei mais nada. Então, essa é a conceituação de espírito, princípio inteligente do universo. Questão 23A. Qual a natureza íntima do espírito? Resposta: não é fácil analisar o espírito por vossa linguagem. Para vós, ele não é nada, porque não é uma coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Sabei que o nada é um vazio, e que o vazio não existe. Então, mais uma vez, né, a questão de pobreza de linguagem, né? Não é fácil eles explicarem pra gente o que é o espírito, porque para nós ele não é nada, porque ele não é palpável, né? Um médium que consegue ver, né, já é diferente, ele já compreende de uma nova forma. Mas para nós meros mortais que não enxergamos espírito é difícil, né? Porque o espírito não atinge os nossos sentidos, nem audição, nem visão, nem olfato, nem paladar, nem tato. Então é difícil explicar, né? A gente não tem como entender algo que foge, porque a gente gosta de pegar, a gente é apegado à matéria, né? Então, nesse sentido, é uma questão de dificuldade de traduzir em palavras aquilo que o que os nossos sentidos e entendimento ainda não compreendem perfeitamente. Essas coisas são muito maiores do que a nossa compreensão, ainda muito limitada. E aí, na questão 24, o espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas ambos se confundem em um princípio comum, de maneira que para vós trata-se da mesma coisa. Então, inteligência é um atributo do espírito, mas eles acabam se confundindo, né? Para nós que temos essa limitação, né, de entendimento. Então, para nós, a inteligência e o espírito são a mesma coisa, mas eles não são. A inteligência é um atributo do espírito. E aí vem a questão 25. O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade dela, como as cores são propriedade da luz e o som uma propriedade do ar? E aí vem a espiritualidade. Ambos são distintos. Ambos o quê? Espírito e matéria, tá? Mas é preciso a união do espírito e da matéria para que esta se torne inteligente. Então, o que a gente compreende a grosso modo, né? A grosso modo, no sentido de, o que é isso, né? Porque a gente não entende. Então, matéria sem espírito não tem inteligência. Para que nós, né? Aqui, dentro dessa roupinha de carne aqui, sejamos inteligentes, é preciso que haja a união dessa matéria que nos foi confiada e concedida com o nosso espírito imortal, tá bom? Então essa é a resposta da questão 25. E aí vem a 25A. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Aí, entre parênteses, aqui entendemos por espírito o princípio da inteligência, deixando de lado as individualidades designadas com esse nome. Então perguntou, espírito e matéria não tem que se ligar para ser inteligente? E aí vem a pergunta, essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Então precisa da matéria para o espírito se manifestar? E aí vem a espiritualidade falando, é necessária para vós, porque não sois providos de órgãos para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não são apropriados para isso. Então, quando a gente vai lá na casa espírita, que a gente frequenta, não tem os médiums lá que estão lá na mesa, né? Que por intermédio dos quais os espíritos se manifestam. É isso. O espírito, para se manifestar para nós, ele não consegue sozinho, porque para a grande maioria de nós, ele é invisível, né? Se é que a gente pode colocar dessa forma. Então, ele precisa do médium. Então, sim,
Para a manifestação do espírito, a matéria é necessária, porque a gente só entende, consegue ver e compreender e visualizar a situação por intermédio da matéria, porque nós somos apegados à matéria. Quando a gente fala, né, de ser apegado à matéria, nós sabemos que, obviamente, tem muita gente que é apegada às coisas. Isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, é meu, é meu, é meu. Apegado à matéria dessa forma. Mas quando a gente fala de apegado à matéria, também pode ser entendido assim. Nós somos apegados à matéria no sentido de que nós precisamos ver para crer, né? Nós precisamos sentir, nós precisamos ouvir, nós precisamos sentir gosto, a gente precisa ver. Então, nesse sentido também que a gente pode entender o ser apegado à matéria, porque a gente ainda precisa de prova de certas coisas, de muitas coisas, a grande maioria, para que a gente possa acreditar verdadeiramente. E aí vem a questão 26. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Sim, sem dúvida, através do pensamento, tá? Então, tem espírito sem matéria? Tem. Enquanto nós somos espíritos errantes, nós não temos matéria como nós entendemos. E tem matéria sem espírito? Tem. Ela só não é inteligente. Precisa da união das duas, como a gente viu nas outras questões. E aí vem a questão 27, ela é compridinha, mas ela é autoexplicativa. Então vamos lá. A pergunta: haveria, assim, dos elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? E aí a resposta: sim. E acima de tudo isso, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas, matéria, espírito e Deus, são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas é preciso acrescentar ao elemento material o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Esta muito rudimentar para que o espírito possa agir sobre ela. Vamos voltar lá no estudo passado. Nós somos compostos de três partes: matéria, perispírito e espírito. É isso que está dizendo até aqui. A resposta ainda continua. Para que o nosso espírito consiga influenciar a matéria, que é extremamente grosseira para ele precisa de ajuda. E aí essa ajuda vem em forma de perispírito, que é um envoltório semimaterial que liga o espírito à matéria. E assim a matéria se torna inteligente. É isso que foi falado aqui até agora na resposta e que nós vimos lá como um dos conceitos do nosso segundo estudo, tá? Embora possamos, sob um determinado ponto de vista, classificar o fluido universal como elemento material, não haveria razão para que o espírito também não fosse. Ele encontra-se entre o espírito e a matéria. É fluido, assim como a matéria é matéria. Pelas inúmeras combinações que estabelece com ela e sob a ação do espírito, o fluido universal é suscetível de produzir uma infinita variedade de coisas, das quais conheceis apenas uma parte, tá? Então, para animar tudo isso, espírito, matéria, precisa de um fluido universal. Precisa de um princípio inteligente, lá no começo, antes de tudo. Então, é isso que está falando aqui. Por ser o agente empregado pelo espírito, esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria propriedades que lhe dá a gravidade. Então, é isso. Ela é meio autoexplicativa, eu já falei um pouquinho, né, durante ela. Então, é difícil compreender? É difícil. O estudo do Livro dos Espíritos, ele não é assim, só. A gente lê junto, porque aqui a gente está lendo, está falando, está explicando, mas ainda vai ficar muita dúvida. Então, o que fala lá na introdução que nós vimos? Estudo sério e estudo disciplinado.
Então, falamos aqui, não entendemos completamente, porque nem tudo a gente vai entender. Pega, lê de novo, pergunta, manda dúvida aqui pro Letra. Enfim, tem que estudar o tempo todo. O Livro dos Espíritos não é um livro de leitura, é um livro de estudo. Então sempre, todas as vezes que a gente for ler alguma coisa, a gente vai enxergar e compreender de uma forma diferente. Porque muitos desses conceitos, muitas dessas respostas são muito difíceis da gente compreender e absorver num primeiro momento, tá bom? Questão 27A. Estávamos falando de fluido universal, né? Seria esse fluido aquilo que chamamos de eletricidade? E aí vem a espiritualidade. Dissemos que ele é suscetível a inúmeras combinações. O que chamais de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que é precisamente apenas uma matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar como independente. Então é isso. Fluido universal é sutil, é independente, ele existe, tá? E aqui, entre nós, ele se manifesta de diferentes formas. Aqui está citando fluido elétrico, fluido magnético, enfim. Esse fluido universal, ele se modifica aqui dentro da nossa matéria para atender às nossas diferentes necessidades. Mas o fluido universal é independente. Então, quando o Ricardo pergunta aqui, a natureza oferece alguns fluidos, o fluido está na natureza. Ele vai se modificando dependendo do nicho, do lugar, da necessidade em que ele se encontra, inserido no seu momento, certo? E aí vem a questão 28. Já que o próprio espírito consiste em alguma coisa, não seria mais exato e menos controverso designar esses dois elementos gerais pelos termos matéria inerte e matéria inteligente? Então vamos voltar na pergunta. Já que o próprio espírito consiste em alguma coisa, então, já que o espírito é alguma coisa, não seria mais fácil, mais certo dizer que esses dois elementos gerais, pelos termos matéria, que a gente poderia dizer que seriam dois elementos gerais, uma matéria inerte e uma matéria inteligente? Tá perguntando, né? Se o espírito é alguma coisa, então, já que a matéria sem o espírito não é inteligente, e o espírito também é uma matéria, porque foi tudo isso que a gente viu até agora. A espiritualidade diz, espírito também é matéria, mas você não entende assim porque você não enxerga, né? Então é isso. Então, já que o espírito é alguma coisa que a gente não entende, mas é matéria, então, para evitar problema, em vez de chamar espírito, eu posso falar matéria inteligente, que é o espírito, e matéria inerte, que é a nossa matéria, nosso corpo, que se não fosse animado por um espírito, ele não seria inteligente. E aí a espiritualidade responde: as palavras pouco importam, cabe a vós formular a linguagem de maneira a vos entenderdes. Vossas controvérsias advêm sempre do fato de que não vos entenderdes quanto às palavras, porque a vossa linguagem é incompleta para exprimir o que não vos toca aos sentidos. Foi o que a gente disse até agora. E aí Kardec em nota nos fala: um fato incontestável domina todas as hipóteses. Vemos matéria que não é inteligente, vemos um princípio inteligente na matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Que elas tenham ou não uma origem comum, pontos de contatos necessários, que a inteligência tenha existência própria, ou que ela seja uma propriedade, um efeito, que seja até mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que ignoramos. Elas nos parecem distintas e é por isso que as admitimos, formando dois princípios constituintes do universo. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras, que governa todas elas e que delas se distingue por atributos essenciais. É essa inteligência suprema que chamamos de Deus. Então Deus é a inteligência suprema, está acima de todas as outras, de tudo aquilo que a gente tenta entender.
tá? Depois disso, existem várias matérias, existem várias coisas que nós não conseguimos entender por uma questão de pobreza de vocabulário, como nós vimos até agora. Então é isso que Kardec tenta dizer, tá? Nessa nota que a gente leu agora. E aí o terceiro subtítulo do segundo capítulo do Livro dos Espíritos é o capítulo intitulado Propriedades da Matéria. E aí começa na questão 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Da matéria tal qual você conhece, tal qual conheceis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria ponderável. Certo? Kardec vem então e diz: a gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos não há peso, assim como não há alto nem baixo. Então, a matéria, ela se comporta e ela é entendida de forma diferente de acordo com o lugar onde ela está. Então, mais uma vez, uma questão de impossibilidade de se explicar aquilo que nós não conhecemos. Questão 30. A matéria é formada por um só ou por diversos elementos? E aí vem a resposta: por um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, e sim transformações da matéria primitiva. Não tem lá o fluido universal? Então tudo vem dele. Depois a gente vai se desdobrando. Nós temos aí matérias, elementos que são simples, né? Que nós estudamos e conhecemos como simples, mas eles não são tão simples assim, porque eles já se transformaram, eles já se modificaram. Haja vista que veio desse fluido universal, desse princípio de todas as coisas, tá? É difícil, esse comecinho do livro dos Espíritos é difícil de entender, porque é coisa que está muito fora da nossa realidade. Então, às vezes a gente fica com dúvida mesmo. Eu percebo que está todo mundo quietinho, então eu sei que é difícil, é bem difícil mesmo de compreender, até para mim, obviamente, né? Questão 31. De onde vêm as diferentes propriedades da matéria? Das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem em determinadas circunstâncias. Então, tudo vai se modificando, tudo se modifica, tudo vai se modificar até atender a necessidade pela qual ele existe e foi criado. Questão 32. Sendo assim, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos seriam apenas modificações de uma única e mesma substância primitiva? Então tudo é de uma coisa, vem de uma coisa só? Sim, sem dúvida. E só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-la. E aí vem Kardec nos explicar. Esse princípio é demonstrado pelo fato de que nem todos percebem as qualidades dos corpos da mesma maneira. Uma acha determinada coisa agradável ao paladar, outra acha ruim. Alguns enxergam o azul, o que outros veem vermelho. Aquilo que é um veneno para alguns é inofensível ou saudável para os outros. Então, a gente vai compreender sempre tudo que está aqui de forma diferente. Por exemplo, o que isso aqui para mim é vermelho. Vermelho, cor de sangue, tá? Para alguém, isso aqui pode ser mais pro pink, um pouquinho mais pro bordeaux. Isso aqui para mim é azul marinho. Alguém pode perceber como uma outra cor. Eu odeio jiló, mas tem quem gosta, né? Eu não tenho alergia a camarão, mas tem gente que come camarão e a glote fecha, a pessoa pode morrer, até uma reação alérgica horrorosa. Então a matéria, ela é diferente para todo mundo. A gente vai perceber e reagir e responder a tudo isso de forma absolutamente diferente um do outro. Então é isso que essa questão 32 vem nos elucidar. E aí a 33. A mesma matéria elementar é suscetível
de receber todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Então vamos voltar. A mesma matéria elementar, aquela lá do começo, pode receber todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Sim. E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. É assim que a espiritualidade consegue fazer a gente visualizar um pouquinho melhor. E aí vem Kardec de novo, né? O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que vemos como simples, né? Que são os elementos lá, lembra da tabela periódica na escola? Então, são apenas modificações de uma substância primitiva. Então, antes de existir aqui o hidrogênio, o azoto, carbono, o oxigênio, enfim, tudo veio de uma matéria primitiva. Na impossibilidade, que é o nosso caso até o presente, de remontar a essa primeira matéria de uma outra forma, que não seja pelo pensamento, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem grandes consequências, considerá-los como tais, até segunda ordem. Então, é o que a gente estava falando até agora. É difícil de explicar, é difícil de compreender, mas tudo veio de uma matéria inicial, de um princípio inicial, tá bom? A Priscila falou aqui: oi Pri, boa noite. Ai gente, mexi aqui, caiu. Ela disse, né, que é importante, os livros de Kardec precisamos ler e reler, é mais complexo dentro do nosso entendimento, né? Um estudo imprescindível, mais complexo dentro do nosso entendimento, é realmente isso. A codificação, o Pentateuco de Kardec, precisa ser lido várias vezes para que a gente absorva. E cada vez que a gente lê, a gente vai entender de uma forma diferente. Isso é normal, tá? Às vezes, é o que eu falei, se ficou dúvida, manda pergunta pra gente, tá? Pelo inbox do Letra, aqui na página mesmo, que a gente vai responder, ninguém vai ficar com dúvida, tá? É que às vezes eu tô compreendendo, eu tô passando, mas às vezes ainda assim não ficou fácil de compreender. Então é só perguntar, gente, não tem problema nenhum, tá? Questão 33A, estamos quase no finalzinho. Essa teoria, essa que nós falamos até agora, não parece dar razão àqueles que admitem na matéria apenas duas propriedades essenciais, força e movimento, e que pensam que todas as outras propriedades são somente efeitos secundários que variam segundo a intensidade da força e a direção do movimento. E aí a espiritualidade, essa opinião está correta. É preciso acrescentar que esses efeitos variam também de acordo com a disposição das moléculas, como se vê, por exemplo, em um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Então, a ciência fala muito de movimento e de força, né? Movimento e força. Mas aí a gente ainda precisa acrescentar que esses conceitos, esse efeito de força e de movimento, eles vão variar de acordo com a disposição das moléculas. Então, por isso, às vezes, a gente vê um corpo que é opaco ficar transparente e vice-versa. Por exemplo, não sei nem se é o exemplo certo, porque eu não manjo nada de ciência. Mas vamos supor, não tem copo que é opaco? Acho que faz mais alguma transformação, fica transparente que nem o meu. Então, deve ser mais ou menos isso que a espiritualidade está tentando falar pra gente. Difícil? É difícil, muito difícil de entender esse comecinho. Questão 34. As moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida. As moléculas têm formas, mas vocês não podem apreciá-las. A gente não enxerga. Maria Lenice, o dia desse estudo, toda quinta-feira às 19 horas, tá bom? Às vezes acontece algum imprevisto, mas o horário normal dele é quinta-feira às 19, tá bom? A gente teve as 2 últimas semanas de ausência, justamente por conta de imprevistos e problemas técnicos, mas é sempre de quinta às 19 horas, tá? Quando acontece alguma coisa, a gente avisa, tá bom? A Leninha, nossa querida, ela nos acompanha desde sempre, todos os nossos estudos. E ela disse assim: quanto mais leio, mais perguntas tenho, menos entendo.
Isso é ser sábio, né? Nós precisamos entender dessa forma. Quanto mais a gente lê, mais a gente percebe que a gente não sabia. Quanto mais a gente lê, mais a gente descobre que tem mais coisa para estudar. Eu sempre falei isso. Quando eu comecei a estudar a doutrina, que eu peguei esse livrinho aqui na mão, no começo, que agora eu já diminui um pouco porque a gente não consegue, a gente não dá conta, é humanamente impossível. Mas eu li esse livro, eu ficava com tanta dúvida que eu tinha que ler com esse aqui do lado, esse aqui do lado do outro, pro cá outro. Eu preciso de... E você acaba vendo que você nunca vai parar de aprender. E isso é ser sábio, gente. Isso é ser sábio. Não tem jeito, não tem jeito. A gente sempre vai ter coisas novas para aprender. Uma pequena pausa. A Thalita perdeu o irmão mais novo dela nesta última segunda-feira. E mesmo sendo espírita, ela está inconformada. É o que ela divide com a gente nesse momento. Thalita, primeiro de tudo, os meus mais sinceros sentimentos pela perda do seu irmão. E mesmo sendo espírita, você está inconformada, porque antes de ser espírita, você é humana. Antes de você ser espírita, você vai sentir falta do seu irmão. E ser espírita não significa ser frio, tá? Ser espírita não significa que nós somos indiferentes diante da morte dos nossos entes queridos ou de qualquer pessoa. O luto é um processo necessário e que faz parte. Você não precisa se culpar porque você é espírita e você está inconformada com a perda do seu irmão. Não, de jeito nenhum. A única coisa que eu, na minha pequenez, e de acordo com o que eu estudo, de tudo que eu vejo, a única coisa que eu te peço é que você mande e emane para o seu irmão as energias mais positivas e as preces mais sinceras, para que ele seja amparado, para que ele seja acolhido e para que ele sinta paz. Para que essa transição, o seu irmão não está morto, o seu irmão está vivo, o espírito é imortal, ele só partiu antes de você, antes de cada um de nós. E por isso, ele precisa ficar bem, ele precisa se equilibrar. Nós precisamos tentar manter o máximo de serenidade possível, o que não significa ser frio, para que a gente consiga emanar essa energia salutar para os que partem antes da gente. Mas sinta sim, tá bom, Thalita? Sofra, relembre os bons momentos, não tem problema, o luto é um processo extremamente necessário. Não se culpe por ser espírita e estar reagindo assim, porque cada um de nós reage de uma forma, e ser espírita não significa dizer que nós somos frios e indiferentes. Então sinta, mas cuide com carinho de você e dessa energia que você está mandando para ele. Tudo o que nós pensamos, tudo que nós oramos e dizemos aqui chega até eles. Então que isso seja um instrumento de auxílio para o equilíbrio dele. Sinta falta, não tem problema chorar, mas tenha cuidado só com isso, de mandar para ele o que tiver de melhor nesse amor enorme que você sente por ele, para que lá ele se equilibre o mais rápido possível e fique bem, né? Para você também ficar bem. Às vezes demora um pouquinho, é normal, mas você vai ficar também. Daqui a pouco, um dia todos nós nos reuniremos, aqueles que retornaram à pátria mãe, a pátria original de cada um de nós enquanto espíritos imortais, e a gente vai perceber que isso aqui é só uma passagem, que é só uma viagem, e lá tá todo mundo junto, tá todo mundo feliz, tá bom? Meus sentimentos, Thalita, do fundo do meu coração, mas pensa nisso, tá? E não se culpe, você é humana, a gente é assim mesmo, a gente sente falta e a gente sofre, tá? Um beijo pra você. Vamos lá. Último subtópico, espaço universal. Questão número 35. O espaço universal é infinito ou limitado? E aí a espiritualidade responde: infinito. Supõe-lhes limites para eles, o que haveria além?
Isso confunde a tua razão, bem eu sei. E no entanto a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo ocorre com o infinito em todas as coisas, e não é na vossa pequena esfera que você vai entender. Então o espaço universal é infinito? É infinito. Nós colocamos limite, nós pensamos em tamanho, porque a gente é limitado, a gente não consegue entender de outra forma. Mas é infinito, a gente não vai compreender o que é isso agora. E aí Kardec vem dizer, né? Supondo-se um limite para o espaço, em qualquer distância que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que após esse limite há alguma coisa. E assim, pouco a pouco, até o infinito. Pois essa alguma coisa, mesmo que fosse vazio absoluto, seria ainda espaço. Então, até onde a gente vê, ainda tem mais. Aí a gente vai até lá ver o mais, tem mais. Então, é infinito, tá? Margarida, ela é admiradora da doutrina espírita e, embora ela conheça pouco, ela deseja se aprofundar. Me sinto acolhida com as palestras. Muito obrigada. É uma honra e uma grande alegria ter você aqui com a gente, sempre, tá bom? Thalita, fico feliz. Um beijo pra você, querida, do fundo do meu coração, tá bom? E aí a última questão de hoje, 36. O vazio absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Então, muita coisa aqui a gente não vai compreender mesmo. Dúvidas a gente até tem, né? Fica, mas é porque é realmente difícil, né, de compreender, e porque realmente tem coisas que nem eu, nem ninguém vai conseguir explicar de forma satisfatória, porque ainda não faz parte, né, do que a gente pode compreender. Então esse foi o nosso estudo de hoje, tá? Semana que vem nós vamos, se Deus quiser. Eu fiquei 2 semanas sem fazer live, eu fico tão mal e eu já fico com medo, porque é tanto imprevisto que acontece, que eu já falo se Deus quiser, mas a gente vai estar junto quinta-feira que vem. Nós vamos falar do capítulo 3, criação, né? Nós vamos para mais alguns conceitos aí que são bem profundos para todos nós. E por hoje a gente terminou, deu 1 hora certinho, ainda bem que a gente está conseguindo. E sempre peço para vocês, se estiver muito rápido, se ficou dúvida, avisa, tá bom? Avisa mesmo, que a gente tá aqui para estudar juntos, para aprender juntos, e não adianta eu ficar aqui falando e vocês achando que eu tô indo que nem uma louca, porque eu falo rápido mesmo, é mania minha. Então, se precisar, manda eu brecar, manda eu segurar, manda eu voltar, não tem problema nenhum, tá bom? Agradeço demais que vocês estejam aqui e tenham ficado comigo até o final. Lembrando que quem chegou agora no finalzinho, esses estudos ficam sempre salvos, ficam sempre gravados na página do Letra. É só vir aqui no cantinho, tem uma aba de vídeos onde vocês encontram os outros estudos. Lembrando que nós temos mais 2 já salvos, né? A introdução do Livro dos Espíritos e o capítulo 1. E lembrando que nós temos também vídeos das outras comunicadoras voluntárias aqui do Letra. A Ariane, que faz as lives dela sobre temas diversos, à luz do Espiritismo, todo domingo às 21 horas. E a Fernanda, que também faz estudos de temas diversos, às terças-feiras, às 9 horas, se eu não tô maluca. E sempre rola live para vocês escolherem o tema do estudo dela. Então fiquem atentos, tá bom? E o meu de quinta-feira às 19 horas, o estudo realmente aqui do Livro dos Espíritos. E o Murilo de segunda-feira lá no Instagram, aí não é aqui no Facebook. Ele tá dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele já faz há algum tempo. E ele também fica muito feliz quando vocês migram lá para outra rede social e acompanham com ele, tá bom? Gente, muito obrigada. Desejo do fundo do meu coração, agora são 8 horas da noite, que vocês tenham um descanso merecido, que já todo mundo vá para a cama e seja acolhido, seja protegido, e a hora que a gente adormecer aqui nosso corpinho material, que o nosso espírito livre aqui dessa prisão chamada matéria, ele siga a lugares de luz, a lugares de aprendizado,
para dar continuidade nesse nosso processo de evolução que a gente está fazendo junto, e isso faz muito bem para cada um de nós, muito bem para mim, porque juntos a gente é mais forte, por mais clichê que isso pareça, mas é uma grande verdade. A egrégora que se forma numa reuniãozinha como essa de 1 hora é poderosíssima, e a gente está aí fazendo um pouquinho mais por nós, para nossa evolução, para o aprendizado dos nossos entes queridos que estão ao nosso redor, para o aprendizado da gente lidar com a vida, lidar com as outras pessoas, e a gente está crescendo, e degrauzinho por degrauzinho a gente vai evoluindo e alcançando um pouquinho mais desse objetivo tão grande que a gente tem enquanto espírito imortal, que é atingir a perfeição. Então, um beijo muito, muito carinhoso para todos vocês, uma boa noite, fiquem com Deus, e semana que vem eu tô de volta para a gente continuar o nosso estudo, o 4º estudo no capítulo 3 do Livro dos Espíritos. Um beijo, fiquem com Deus.